Olá, seja bem-vindo ao podcast On Money. Eu sou Juliano Yunes. E eu sou Eduardo Toledo e é um prazer ter vocês aqui novamente. Esse aqui já é o nosso terceiro episódio. E vamos continuar tratando do futuro financeiro. Hoje a gente vai abordar isso de uma forma mais global, né, Juliano? É isso. No nosso primeiro podcast, nosso debut, a gente fala um pouco sobre inflação de modo mais técnico. Nada muito pesado, mas interessante para dar uma base para quem não tem nada de informação de inflação, porque a verdade é que a inflação é uma coisa que está batendo hoje nos jornais, na mídia e tal, e no bolso de muita gente, mas que passou aí para quem tem 30 anos muito longe, né? Chegou agora. A pessoa não entende mais ou menos o que está acontecendo e como é importante tratar, né? Porque é um bicho que ele escapa rapidinho da mão, né? E cresce muito rápido, né? A falta de controle da inflação parece ficção, mas é uma realidade inacreditável. Inacreditável. E aí a gente vê que o mundo, de uma certa forma, eles soltaram um pouquinho o bicho, e o bicho cresceu muito rápido. É difícil analisar a inflação que está acontecendo hoje, porque não é tão simples. A gente identifica algumas possíveis causas, como a guerra, a Covid, né, paralisação de produção. Mas é difícil. De produção, né? Se até o presidente do Banco Central Europeu e o americano eles confessam não entender direito a inflação. O justo que dirá quem nunca viveu. A grande dificuldade, né, que se encontra será que os bancos centrais vão ter capacidade de conter a inflação do modo como ela se apresenta hoje, né? Então, como os próprios tomadores de opinião hoje, eles deviam ser, esses tomadores, presidentes de Banco Central, eles deviam ser crianças na época da inflação e não devem ter percebido isso. Eles deixaram um pouco o negócio solto, Você imagina então, isso falando do Brasil, né? Você imagina então os europeus... Falando do mundo, que não passaram pelo que o Brasil passou. O Brasil ainda tem na memória. O Brasil passou hiperinflação, né? Passou uma situação bem pior. E se você não tiver familiarizado com o contexto, né, de hiperinflação, a gente traz dados bem legais no nosso primeiro podcast que podem te ajudar, né? Te ambientar no tema. Né? E a gente começa, né, nosso papo falando um pouco sobre a preocupação financeira no mundo, resgatando aquele gráfico que a gente utilizou e continua falando a respeito, que é aquele gráfico do Statista, nosso primeiro gráfico, que mostra aí uma série de países com seus percentuais de preocupação financeira, né, identificação da pesquisa. Né? Uma pesquisa que foi feita até março, ou seja, o comecinho da invasão da Ucrânia pela Rússia. Então eu acredito que hoje esses dados, né, esses números já devem estar um pouquinho mais inflacionados, né? Com certeza. Deve estar um pouquinho pior. Então você tem, a Rússia já era um país que tinha maior preocupação, né? E aí Brasil e África do Sul na sequência já, país com muita preocupação, muito embora o Brasil hoje está com um desemprego em queda, né? Mas além de ter o desemprego em queda, ele tem um salário médio em queda também. Isso tende também a ser revertido. É coisa clássica, nesse baixo médio do salário você consegue aumentar um pouco mais a quantidade de empregados, né? Mas se a gente tiver uma recessão mesmo, como parece que está pintando, né? Está pintando. Cada vez mais provável, né? Então, se a gente tiver uma recessão, a gente vai ter provavelmente uma mudança desse cenário de emprego. Isso naturalmente tem um lag, né? A gente vai absorver isso aos poucos. E a complexidade é muito grande, porque assim como tem decisões geopolíticas e estratégicas por parte dos países desenvolvidos, ou seja, deixar de utilizar parceiros como a China que hoje tem um salário médio maior que o Brasil. Então o cara, quando ele vai procurar um lugar para produzir, um dos custos que entra, um input que entra na produção é o salário. É um dos maiores. Então ele vai comparar Brasil e China, ver de repente, a China está com salário médio maior, mas ainda será que aquele custo Brasil, né, que é aquele custo de encargos que tem em cima do salário, quando equivaler, acho que mesmo financeiramente, o pessoal tende a vir para migrar para cá, além de que eu acredito que eles podem até pagar um pouco mais caro, né? E é uma visão otimista que eu tenho. Eu considero muito otimista porque a gente ainda tem a produtividade que é muito, muito menor que a chinesa.
Mas E hoje em isso dia não a é produção fácil. industrial é de coisas mais simples, né? Não de vários, não de muito valor agregado. Muito valor agregado realmente a gente não tem essa competitividade. Tirando uma Embraer, uma Petrobras da vida, mas em relação a indústrias mais simples de produção e montagem, eu acho que aqui pode a gente ser. pode ter no fundo é isso Mas mesmo. é complexo, porque assim, eles têm que pagar. Nem que seja pagar um pouco mais caro e desenvolver o mercado aqui para trazer para a realidade do mundo parece estar sendo essa, né? A gente vai discutir também em alguns outros podcasts essa questão geopolítica que está se configurando no mundo, né? E o que está parecendo que vai acontecer é que a gente vai ter, de fato, uma mudança de cadeias produtivas, a gente vai sair dessa superalocação da China e vai distribuir pelo mundo. Então é uma oportunidade para o Brasil, sem dúvida, embora vá competir com países mais produtivos e mais baratos, como o próprio Vietnã, que é bem próximo da China. Vários países dos tigres asiáticos. Exatamente, né? E aí a questão é que, embora a gente tenha essa possibilidade, a gente tem questões internas, que são muito complexas, né, que a gente está vivendo. É o custo do Brasil, estrutura Brasil, que podem... país que sempre ele é um pouquinho mais atrasado para pegar... a gente tem muitas instabilidades, né? Instabilidades que tornam investimento direto E voltando delicado. No gráfico, né, você vê que está China e Rússia nos extremos, né, que estão numa aliança muito forte nessa guerra. Uma aliança oculta, né? Porque a China também tem esse jogo duplo. Tem algumas alianças muito estranhas nessa história toda, né? Tem a Índia comprando o petróleo russo. E a Índia tem uma grande capacidade de produção de gasolina. Então ela compra o petróleo bruto, refina e está vendendo até para os Estados Unidos, mandando tudo para a Europa. E isso gerou um conflito agora, recentemente, né? Isso mostra como é que essas alianças estão acontecendo, né? Essas alianças de conveniência, as pessoas colocando na balança, vou salvar a questão da Ucrânia, vou pagar o meu bolso. Vou conseguir melhorar a condição do meu país, né? Porque o que a Índia está fazendo é isso. A gente vê esses países mais desenvolvidos, né? União Soviética, Estados Unidos, US, né? Tá tendo vontade de falar da Rússia que... Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Grã-Bretanha e França, que tem uma preocupação no futuro menor, né? Que eles são já economias muito mais maduras do que a nossa. Eles têm aí um histórico de estabilidade muito maior que a gente, né? E muito maior que a Rússia, né? A Rússia, no nosso podcast anterior, a gente até conta. A gente fala a respeito de um texto muito interessante, um artigo muito interessante de um russo, que conta um pouco sobre essa diferença entre os anos 90 na Rússia e os anos 90 e anos 2000 na Rússia e no Ocidente, né, o que ele considera o Ocidente. E a gente percebe exatamente essa questão de estabilidade que acontecia no Ocidente e de instabilidade que acontecia lá na Rússia. E retomando um pouco aquele meu ponto, esses países desenvolvidos, eles estão querendo pagar. Até hoje eles estão querendo pagar essa aposta, dessa briga, dessa chantagem que a Rússia faz, bloqueando toda a produção de grãos da Ucrânia, que representa 30%, 40% dos grãos do mundo. A Ucrânia é uma grande fazenda da Europa e também ela faz suprimento de grãos para toda a África, inclusive. Então ele bloqueando, inclusive a ministra do Putin falou na frente do Putin para as pessoas ouvirem que uma das estratégias é a chantagem mesmo, deixar o povo lá e uma hora eles vão tirar as sanções porque eles vão precisar. Ou a inflação vai disparar, os preços vão disparar e é um risco muito grande. O Ocidente parece que está disposto a comprar a briga. Inclusive, a gente tem agora notícias mais recentes aí do aceite, né, da Suécia e da Finlândia. Para entrar para o incremento gigantesco da quantidade de soldados tropas, né, da OTAN para fazer frente para a Rússia, de repente... Não é uma situação fácil, não. E é um jogo de xadrez, um grande jogo de xadrez. Né? Xadrez, em geral, democracias, o pensamento é mais curto prazo, né? Você pensa, o governante, ele pensa na próxima eleição, então sempre chega alguém que tem a solução mágica, que não está com o governo com o poder na mão, a pessoa tem a solução mágica. Ao contrário dos russos e dos chineses, né? E às vezes eles podem
ou não conseguir mudar a cabeça do eleitorado conforme as condições muito dinâmicas de ocasião. E aí a gente, falando, né, desse modo, para tentar entender também o que acontece no resto do mundo. A gente está falando do resto do mundo de forma bem superficial, mas a gente vai entrar um pouquinho agora com mais detalhe em países que são chaves, né, como por exemplo Estados Unidos. Aí no gráfico 2 a gente mostra o que está acontecendo lá, né? Então a gente tem um gráfico com duas linhas muito interessantes aí, que uma é a respeito do preço médio, né, dos imóveis, e a outra linha, a linha laranja, que é o tempo em que o imóvel fica para venda, né? Então, nos Estados Unidos eles têm um dinamismo nesse mercado de imóveis, né? Real estate, né? Fala. que é bem dinâmico, né? Coisas que no Brasil você não imagina é muito imóveis consolidado, com uma né? liquidez. É um mercado muito igual, consolidado, né? E é um mercado que tem uma estruturação também muito mais ampla aqui no Brasil. E é muito da cultura do anglo-saxônica, é muito pragmatismo. A pessoa vê que na rua dele, né, e lá você tem diversas plataformas que você consegue acessar o preço do imóvel, do metro quadrado na sua rua. Isso é outra questão, existe dado. Então ele né? tem pragmatismo. O anglo-saxão, o inglês, o americano, eles são pragmáticos. Ele fala assim, não, minha casa custa 400, eu vou vender por 350, 400 e vou vender logo. Em 40, 60 dias você vê que uma casa é vendida, na média. Enquanto no Brasil, quando a gente pensa em vender um imóvel, a pessoa pinta, faz aquele contrato com uma dúzia de corretores de imóveis, fica todo dia alguém vendo imóvel e tal, mas tem uma venda outra, é muito mais difícil. A questão profissional nos Estados Unidos também é muito interessante, né? Porque em geral você tem um corretor, né? Você comprador tem um corretor e o vendedor tem outro corretor. Porque é uma lógica em que cada um está defendendo o interesse de uma parte, né? E a gente aqui, em geral, quando é comprador, a gente fica numa situação muito ruim. Porque se você é comprador e o corretor é do vendedor, ele naturalmente vai puxar o preço para cima o quanto ele puder. Porque o percentual de ganho dele é em cima do valor, né? Percentual. Quanto mais caro, maior. Por isso que muitas vezes gira às vezes uma bola de neve de reavaliação para cima. Exatamente. Até o dia que a bola estoura, né? O caso americano também dá um estudo muito interessante. No caso brasileiro é um pouco diferente, porque a gente não tem tanta dívida imobiliária, né? Não é muito diferente a estruturação de dívida. A gente mostra isso, né? Para mostrar que o preço está aumentando, né? Que o mercado está... Quando aumenta o preço, você começa a comprar menos, né? Fica mais receoso. Você vê que a gente vê que no gráfico, a partir de 2020, né? Quando a gente tem aí o pico da Covid, de 2019 para 2020, uma corrida aí por compra de imóveis, né? Por qualidade, você muda a sua cesta de consumos, né? Exatamente. Você tem o seu salário que você consome restaurante, consome cinema, consome teatro, somente o pessoal de classes mais média alta, eles consomem muito serviço. É. E de repente você está vedado de fazer esse tipo de consumo e o dinheiro, às vezes, na maioria das vezes, continua entrando, principalmente com o quantitative easing dos bancos centrais, que foi encher uma série de benefícios, dinheiro, né? de ajuda, né? Que foi ajuda financeira, cheque que era mandado lá nos Estados Unidos, o cheque é mandado para casa da pessoa, na caixa postal. Até vacina era incentivada com dinheiro lá, né? Hã? Acho que na Califórnia era dinheiro e maconha, eu vi uma coisa assim. Já vi cerveja também. Você tinha alguns incentivos assim que são muito interessantes, assim, que eu acho que funciona para muita gente, né? Tinha uns que era cerveja. Toma uma vacina e ganha uma Budweiser na saída. Mas eu acho que nos Estados Unidos chegaram a dar $100. Acho que na Califórnia tinha lá alguma coisa de maconha. Mas voltando ao gráfico, né, o que a gente demonstra com o gráfico é que o que aconteceu nos Estados Unidos foi uma subida de preço substancial aí de imóveis e na verdade de tudo, né? A inflação americana também tem mostrado aí valores surpreendentes já há muito tempo não vistos por lá, né? E isso anteriormente a esse momento de inflação que eles estão vendo lá ocorreu na década de 70, na época da crise do petróleo, né, que a gente inclusive aborda no finalzinho aqui em relação ao Brasil, é bem interessante. E aí a gente tem algumas informações que são bem interessantes a respeito do mercado americano, né, o que está acontecendo
Agora é que a venda de casas agora começa a cair. A gente tem aí 14,4% em queda, né? E a gente tem aí um aumento também no próximo gráfico a gente consegue ver das taxas de financiamento. Né? Nos Estados Unidos se compra muito com financiamento, é natural, né? É absolutamente natural para eles. As casas, né? As casas são imóveis. Feitas por hipoteca, os imóveis, né? São feitos por hipoteca de 30 anos, né? Isso aí são taxas para 30 anos, né? De fixa, né? Porque tem a fixa e tem a variável. Sim. São alguns tipos de taxa, né? Como essa é a mais arriscada do banco, no longo prazo, na maioria das vezes, essa é a que eles ganham um pouco mais. E foi o que aconteceu aí. Mas é a que é menos arriscada para o comprador. Sim, sem dúvida. E aí o que aconteceu depois de 2020, a gente consegue ver uma subida forte, né? Semelhante ao que a gente presenciou aí em 2006, na época de 2006, 2007. E aí, na prática, o que acontece é que fica mais caro financiar. E existe, então, uma provável saída, né, de demanda, uma redução da demanda de compra e um aumento da demanda de aluguel. Então, existe uma mudança aí Ou mesmo aquela pessoa que hoje ela comprou o imóvel com a renda variável, porque aqui é a taxa de renda fixa. Aí ela começa... Se ela comprou no variável, tudo bem, ela paga menos, porque o prêmio é menor em relação ao título público. Ela paga uma taxa mais justa. Só que quando sobe, ele vai passar acima dos outros. Ela vai sentindo. E agora, se alguns chegam nessa época e falam assim, olha, não pago, pega a casa é um problema. E vai embora. E também inibe a contratação de novos empréstimos, né? A taxa alta. A própria gasolina, né? A gente tem visto, por exemplo... na gasolina é super interessante. O cara compra um carro, eu já vi casos, o cara compra uma caminhonete daquelas que faz 1 km por litro. Americano, quando chega nessa época, gosta muito de carro grande. Eles adoram. Carro grande é a média lá. Porque a energia lá é barata, a gasolina costuma ser barata. Né? Foi. Só que o cara chega com aquela caminhonete, ele vê o tamanho do tanque daquela caminhonete, cabe 200 litros, ele encosta a caminhonete e vai embora a pé para casa. Fala, não quero mais saber dessa caminhonete, não. Mudou o banco vai achar ela aqui em algum lugar, alguém vai buscar. E essa realidade, né, é uma curiosidade também que aconteceu nos Estados Unidos na década de 70, quando eles enfrentam a crise do petróleo, que o petróleo sobe muito, né? O custo para manter esses carros, que eram pouco eficientes e muito grandes, sobe de tal maneira que empresas como Honda e Toyota deslancham nos Estados Unidos e começam a vender muito. Que são empresas, né? que chegaram com o Civic, né? Chegaram com um carro menor, que consome menos, eficiente. E o Civic da década de 70, 80 era um carro minúsculo, né? Era Civic, o Corolla. O Civic Hatch era bem pequenininho. E, então você vê, uma oportunidade para quem está preparado para uma situação de escassez, né? Então, e isso está voltando a acontecer agora. Recentemente, as vendas de carros menores, né, esses carros pequenos, tem sido muito maior e, inclusive, está faltando estoque, né, de carros menores. E está sobrando estoque de carros maiores que consomem mais. Natural. Né? No gráfico 4, né, a gente consegue ver também, de uma outra perspectiva, o preço. Né? A gente vê a sazonalidade, né, mensal e a gente consegue ver depois de 2020, aí uma subida bastante expressiva, né? E em especial a mensal, aí no finalzinho, entrando em 2022. Né? Então, o preço subindo muito é um reflexo também da inflação, um reflexo da procura. Né? E aí a gente também olha no próximo gráfico, né, um pouco mais sobre os Estados Unidos, o que aconteceu lá em relação ao valor do combustível, né, da gasolina. Né? Então, a gente consegue ver uma diferença estúpida aí, né? Mesmo durante a grande recessão aí, em que a gente tinha um aumento substancial até 2008, né? De 4,11, a gente estava ali em 95 por volta de $1 e pouquinho, e chega a 4,11 aí em julho de 2008, né?
E depois a gente retoma uma subida estúpida aí com a... Porque lá o combustível ele varia livremente, né? existe competição no posto, né? Você troca de posto, a diferença às vezes é muito sensível, né? Competição de posto, eles têm a questão de do posto, refinaria. ele tem uns algoritmos que ele calcula mais ou menos o horário do dia que ele vai lucrar mais, então ele dá uma mudança. Ele altera o preço. Ele consegue alterar o preço lá na bomba durante o dia. Mas mais interessante é que aqui você sai em curtíssimo espaço de tempo que você está. E aí era mais ou menos que eu morava nos Estados Unidos. 1,60, que eu fazia o mestrado lá. Eu gastava $2 o galão, né? De galão é 4,5 litros aproximadamente, né? E hoje em dia está 5, ou mais de $5 o galão. Né? Você vê a inclinação dessa curva, é uma das mais inclinadas. É praticamente 100% de aumento. Né? Isso, então tem a questão da guerra, da Covid e tudo, né? Principalmente a guerra agora, né? que aumentou o preço. Eu destacaria que a gente ainda tem um outro problema, né? Que é pouco abordado, é que quando a gente inaugura, lá para 2014, 2013, a gente inaugura esse contexto ESG em que a gente começa a trabalhar de forma mais forte e consistente em energia renovável, o que aconteceu foi uma percepção naquele momento em que o petróleo não seria algo para se investir por 30 anos, por 40 anos. Então, isso aí que tem uma visão muito legal dessa realidade. São os Emirados Árabes Unidos, Catar, esses países ali do Oriente Médio, eles são prova disso. Dubai tem mais turista do que o Brasil inteiro. Mas eles também se preparam. A Aramco, por exemplo, que é a maior petrolífera do mundo, é a maior investidora de ESG, especificamente de energia limpa, do mundo. Na verdade, os maiores investidores de energia limpa são os produtores de petróleo. É uma coisa bastante curiosa. Quer dizer, eles estão percebendo que o mundo pode ser bem diferente para eles daqui a algum tempo. Só que o reflexo disso na prática é que o CAPEX... Que o negócio dele vai mudar. Sim, então, mas por regulação, pressão externa da sociedade. Pois é, e essa percepção fez com que o CAPEX fosse reduzido. Né? Quer dizer, que investidor que vai querer manter uma estrutura produtiva de petróleo e aumentar essa estrutura produtiva de petróleo. E aí o que aconteceu foi uma redução do CAPEX. Então a capacidade de produção de petróleo também foi sendo reduzida. CAPEX é capital gasto em inovação, em tecnologia. Não só inovação, porque o CAPEX se você tem um negócio, né, um conceito muito importante, se você tem um negócio, você tem um custo natural de depreciação. Para não ficar meio... Para a gente explicar, né? Para a gente explicar. Isso. Porque é legal, porque o CAPEX, inclusive, a gente em alguns podcasts a gente vai abordar a questão de valuation, a gente vai entender que CAPEX é um driver muito importante de crescimento. Né? Quer dizer, aquela empresa que acha que vai crescer, ela tem que investir. Se eu acho que eu vou ter mais mercado para o meu produto, eu vou ter que investir. Investir de dois modos. Primeiro, para manter o que produz. Então, se eu tenho uma máquina que produz 100 peças, com o tempo eu vou acabar produzindo 80, 70. E aí eu vou precisar, então, anualmente de um custo. Né? Eu vou ter um custo para manter aquela máquina produzindo 100. Isso. Essa é parte do CAPEX mínimo. Né? Agora, se eu quero expandir, quero crescer, quero passar a produzir 200 peças, eu vou ter que investir em uma nova máquina, em pessoal, em novas áreas, em novas instalações. E o que aconteceu com o petróleo foi justamente o oposto. Então não se fez um gasto de CAPEX que era consistente com a necessidade que poderia ser estimada caso a gente tivesse de fato uma realidade bem clara do que aconteceria. Né? O que aconteceu na prática foi que a energia limpa não foi capaz de fazer uma substituição naquele momento, e nem a é capaz ainda. E gerou uma série de consequências junto com Covid, junto com guerra na Europa, né? Guerra na Rússia. Mas é o futuro, né? Porque quando você vê que a precificação de uma empresa como a Tesla, é o futuro. Ou mas empresas que... embora quem tenha investido agora em petróleo ganhou muito dinheiro. Sim, e continua ganhando. Mas é curto prazo, né? É curto prazo, claro. Porque é uma questão de demanda temporária. E aí entra o problema do CAPEX, né? CAPEX não é curto prazo. Oferta muito curta, né? Exatamente. De temporária. Mas a visão que eu falo de futuro, porque a pessoa que investir nessas energias limpas sem estar atreladas ao passivo do custo
de petróleo, o custo de empresas antigas, ele vai se deslanchar. Um dos motivos que a Tesla se deslancha, o cara chega para fazer carro hoje. Por que uma Ford, uma GM viu ele fazendo e não poderia fazer também? Porque os caras estavam muito comprometidos com o passado, né? Com toda aquela história. Uma estrutura grande, né? Grande, gigantesca. É difícil, é um elefante para mexer. Um monte de conflito. Eu quero investir no motor a diesel, eu quero investir no motor a gasolina. Sobra um pouquinho aqui do CAPEX para investir no os carro, projetos novos, né? No carro elétrico. Pesquisa. E tanto que os primeiros carros elétricos, antes daquele primeiro Tesla conversível, aquele que foi pro espaço... tinha um famoso o Volt da GM. Eram carros muito podres, né? Eram carros assim que... eles eram... performance muito limitada. Mas então, eu acho quando o Elon Musk chegou... Irmão, vou te mostrar como é que faz o carro elétrico. 0 a 100 em 3 segundos, conversível e bonito. Não é aqueles carros horrorosos. É um caso muito interessante de estudar, né? O caso Tesla, né? Sim. E aí, e voltando ao nosso papo aqui da gasolina, né? A gente, inclusive, com uma repercussão aqui, talvez do Brasil para lá, né? A gente imagina que sim, mas provavelmente não. Dessa busca por alguma forma de controle da gasolina, de controle de preço, né? Então aqui no Brasil está passando aí não sei se já foi aprovada, a emenda que faz um teto de ICMS, né? Da questão da tributação nos combustíveis, principalmente na gasolina. A gasolina é um vetor, né? Os combustíveis é um vetor que compõe o preço de praticamente todos os produtos, né? Então existe uma correlação muito grande entre o preço da gasolina e a inflação. Sem dúvida. Um componente muito forte. E com uma demanda muito inelástica, né? Então você aumentar ou baixar, a pessoa tem que usar praticamente quase sempre a mesma quantidade de gasolina, quase sempre a mesma quantidade de energia. Eu acharia isso se a gente não tivesse esse nosso próximo gráfico, acho que é o próximo. Mas eu na minha imagem opinião, do gráfico 6, que mostra uma coisa estranhíssima, que é como é que conseguiram reduzir em 10% a quantidade de consumo de gasolina. Mas é porque, aí que eu falo, na minha opinião, por isso que eu acho que é relativamente inelástico. Não diz que é completamente inelástico. Perfeito. Ela é relativamente inelástica, né? Porque e como é que você poupa a gasolina, Eduardo? Como é que você consegue poupar a gasolina? É difícil, né? Difícil, eu dirijo. Se você tem seus compromissos, vou pro meu trabalho, vou para os meus compromissos. Vai de carona? Vou de carro do faz que nem eu, jeito, vai de carona? Né? Me surpreende muito o Uber, né? Que o pessoal tem uma tarifa muito estável ao longo dos anos. Né? O pessoal do Uber tem um problema. E aí... O pessoal do Uber não sabe o que é CAPEX. Muita qualidade, né? O pessoal do Uber não sabe o que é CAPEX. Eles têm depreciação. Eles não sabem disso, né? Eles não embutem no preço. Eles não embutem no preço a depreciação e no fim ele fica com uma série de custos que ele não associou inicialmente. Aliás, isso é um problema natural de qualquer pessoa que começa um negócio e não tem uma base teórica, né? Que infelizmente, por mais chato que possa parecer, é fundamental para você ter algum sucesso, porque vai te ajudar com esse tipo de coisa, né? Mas voltando aqui à nossa observação, o preço foi tão grande que mesmo um produto com uma inelasticidade como a gasolina, ela teve uma queda de 10%. É meio assustador, agora né? em 2022. E aí nessa esteira de inflação, o Biden, né, faz aí um pedido para 3 meses de suspensão do imposto federal sobre gasolina e diesel, né? Acho que a gente já tratou sobre isso, né? A questão da política fiscal e monetária. Né? A gente fala um pouco lá no política fiscal. No nosso primeiro podcast. Isso, aqui é ele usando a política fiscal para combater a inflação. Ela demora um pouco mais a ter resultados, mas espera-se que alcance. Inclusive, há governadores já que anunciaram o teto já aqui do Brasil, né? No Brasil, o governador de Minas Gerais já anunciou um teto de 18% saindo de 30%, 35% dos tributos para 18% é uma... Minas Gerais eu acho que era um dos estados com maior taxa de ICMS. Então. Era bem alto. Ele já limitando 18% já tem uma diferença no Agora, bolso. no caso americano, por exemplo, essa taxa federal, ela corresponde a 18,4 centavos num galão de gasolina. Então, em $5 você vai tirar 18,4 centavos. Você acha que tem algum efeito
substancial no controle da inflação, essa redução da taxa, e por 3 meses? Difícil dizer, né? Difícil, até porque demora, como é uma política fiscal, ela demora um pouco mais a ter efeito. Inclusive, e a pessoa, às vezes, ela fala assim, bom, eu vou fazer isso por 6 em 3 meses, em vez de repente de eu repassar isso no preço, eu vou pegar esses 18 centavos para mim você e tem depois vai voltar o mesmo valor. Você tem essa Ou dificuldade. em vez de eu dar 18 centavos de desconto, que é o que eu vou ter, eu dou 16. Repassa uma parte, né? Repassa uma parte, fica com a outra. Né? E aí, por isso que tem essa questão do lag. E aí, para a gente comparar o que está acontecendo nos Estados Unidos com o resto do mundo, né? Especificamente aqui a América Latina, né? Na verdade, não é o resto do mundo, né? Gosta, que é Estados Unidos com a América Latina. Poder de paridade de compra, né? E aí a gente dá uma olhada agora no nosso próximo gráfico, na imagem 7, em que a gente mostra aí o custo para encher um tanque de 50 litros na América Latina. Exatamente. Você vê que nos extremos, né? A Venezuela custa $1 e no Uruguai custa mais de $100 para encher o tanque. Agora, o significado prático no bolso das pessoas, né? Isso aí você tem que ver o poder de capacidade de compra. Então, na Venezuela, $1 é 50% do salário mínimo e $100 no Uruguai é 23% do salário mínimo. Então, exatamente. É aquela questão que tem um peso, mas nem tanto para o Uruguai. Enquanto pro venezuelano, a gasolina para nós seria de graça, mas para eles é um custo muitíssimo elevado. Exatamente. Né? E o Brasil, o Brasil aí no meio, tanto na questão do preço, né, $70 praticamente para encher um tanque, e isso correspondendo a 30% do salário mínimo. E continua subindo, né? Quer dizer, a gente ainda não tem uma expectativa de que o preço do petróleo venha a reduzir a preços razoáveis a $60 o barril. Não tem uma expectativa de aumento de produção da OPEP. Não tem um acerto. Estão tentando aí, né, os países mais ricos, aí os G7 estão tentando algum tipo de ferramenta para tentar controlar o preço, mas é muito difícil. E o que está acontecendo, né, a inflação, tem gerado uma série de problemas para os bancos centrais, que não sabem bem a medida adequada do controle, né? Quer dizer, subir taxas, me parece que sim, já chegaram a esse consenso, mas a dificuldade ainda está aí se a medida, né? Se eu aumento 0,5%, aumento 0,25%, aumento 0,50%, aumento 0,75%, eu faço isso mais rápido, eu faço isso de forma mais lenta, né? Se eu fizer muito rápido, eu vou causar uma recessão muito forte. E a dificuldade deles é justamente esse dilema, né? É a dose, né? É a dose. Até porque esse processo inflacionário ele ajudou um pouco a questão de mitigar o desemprego. Os Estados Unidos também conseguiu mitigar bem o desemprego. O Brasil deu uma diminuída no desemprego. Os Estados Unidos estão com máximas históricas de emprego. Isso, de emprego. Embora a gente provavelmente vá sentir os efeitos da inflação, se houver, de fato, já está acontecendo, mas tiver um movimento um pouco mais brusco do Fed, a gente vai sentir uma mudança desse cenário. Né? E porque quando o Banco Central age, o efeito é mais rápido. Bem mais rápido. Embora a gente sinta nos dados de emprego posteriormente, porque é um indicador atrasado. Né? Na nossa imagem seguinte, a imagem 8, a gente também mostra aí o que aconteceu no mundo, né? O preço do Brent, né? ou do West Texas, que são duas cotações de petróleo em lugares diferentes. E aí você tem um estúpido aumento a partir de 2022, né? Que a gente tem aí o pré-Covid ali andando em $60. Em março, depois quando bateu a Covid mesmo, que chegou quase zero o valor do... mas a gente esperava que voltasse aos 60, né? Se voltasse aos $60, a inflação do mundo estaria muito, muito mais resolvida, né? Seria muito mais impactada positivamente. Mas aí veio a guerra, você vê que logo em 2022... tem a preparação para a guerra, e quando vem a guerra mesmo, essa volatilidade estúpida do dia para a noite, ninguém sabendo para onde vai, para que lado, que posição que vai tomar. E você vê que o gráfico é bem recente, é de 22 de junho, então até dia 22 de junho a gente vê aí uma cacetada aí de $120. Aqueles CIO que fizeram os seus devidos hedges, né, que operam no mercado, devem estar sendo regiamente recompensados, né?
no final do trimestre. Eu imagino que um cara com uma visão não poderia economizar para uma empresa, né? Eu sei que a United nos Estados Unidos ela tem o hábito de fazer hedge no combustível, né? O problema, mas é uma das únicas, a maioria fica com... Mas é difícil porque você tem um limite também de tempo, né? Você vai fazer limite de tempo. Seu hedge, ele dura um tempo e vai te custar, né? Então você está correndo um risco, você está gastando dinheiro com esse hedge. Sim. E aí você pode, eventualmente, ter muito problema. Mas é mais fácil de planejar. Então, para no cenário que a gente estava com algumas informações estratégicas, você conseguiria fazer isso. A Rússia começou a cercar a Ucrânia em outubro, novembro, então para concluir... A dificuldade do Ocidente, né, me parece que era não achar que o Putin ia fazer o que fez. Então, eu acho que estive na Ucrânia recentemente, conversando com o Uber lá, o Uber com uma perna toda meio que inviável, né? Tinha sofrido ferimento de guerra, ele falou, não, isso é só questão de tempo do Putin invadir. Ele quer invadir. Isso eram os ucranianos dizendo. Não, isso era um ucraniano. Sim, mas assim, o próprio Biden falou que avisou o Zelensky não queria acreditar. Na véspera da invasão, talvez ele estava com a situação de negacionismo. Mas eu acredito que o Ocidente, de modo geral, não achava que isso fosse acontecer. Há um pico muito além aí da média de 95 até 2020, né? Muito além. Né? Para quem está chegando agora no podcast, a gente está falando sobre a inflação no contexto mundial, né? E agora a gente está passando essa questão da inflação na Inglaterra, o índice de preços ao consumidor, né? Isso aí. Se tiver dúvida, quiser sugerir alguma coisa para a gente tratar aqui, manda um e-mail para a gente, né? Isso, qualquer sugestão, crítica e pergunta, mande para o nosso e-mail, onmoneycast, né? onmoneycast@gmail.com. Isso, vai aparecer para você aí na tela. E aí a gente passa para a imagem 10, que eu acho também muito significativa, que é um dos pontos altos aí da inflação, né? Uma das consequências da inflação. Consequência, né? Porque a inflação ela não vem só com diminuição do poder de compra. Ela vem com uma desinstabilização uma insatisfação generalizada, coletiva, social. É justa, né? Porque você sente o efeito na sua carteira, né? No seu padrão de vida, na sua incapacidade de consumir aquilo que você consumia. É natural, né? Então você vê o descasamento da sua carteira com o preço que você está pagando. Né? E a imagem 10 mostra isso de um modo muito triste, né? Que é a greve. Então isso já está acontecendo na Europa. Então aqui é uma imagem de uma estação de trens na Europa, em Londres, né? Mind the gap. São 40 mil, ali foram 40 mil membros da RMT, né? Exatamente, que estavam ali em greve, né? E basicamente pararam todos os trens da Inglaterra, né? E causando naturalmente uma disrupção aí gigantesca pelo país, né? E se a gente dá uma olhada também agora adorava o metrô de Londres. Morei em Londres um tempo, foi bem legal. Imagina, você sabe, eu não conheço Londres, é um lugar que eu não fui ainda, mas é um lugar eu falei, o Mind the Gap era assim, quando você sai do metrô tem um vão entre o trem e a plataforma. É o famoso Watch Your Step. O gap. Né? Watch Your Step. Watch Step. É alguém gritando, né? Watch Your Step! E o britânico muito polido. É igual na pessoal voz do microfone. Mind the gap. É igual o pessoal please, mind the gap, please. É tão diferente, né? O pessoal do TSA, né? Aquele pessoal falando Back! Step there! In line! Come on, fast! Eu tive isso com um policial nova-iorquino, quando eu tava furando um lugar que ele mandou parar. Cara, isso é um troço complicado por lá. Desafiar a autoridade do policial nos Estados Unidos, não faça isso. Respect my authority. Lembra aquele cara do desse South jeito Park. mesmo, cara. O gordinho do South Park. E aí, para a gente finalizar essa avaliação da Europa e Estados Unidos, a gente dá uma olhada no nosso gráfico 11, mostrando aí como eles andam parecidos em relação ao crescimento econômico, né? Então a gente sente aí uma
uma queda substancial a partir de 2022, né, por conta de todos esses efeitos de inflação e de guerra, e também uma alteração geopolítica importante em relação à China, né, que a gente ainda tem que falar a respeito, porque é um assunto extremamente interessante, mas muito grande, muito complexo. E aí a gente percebe ali uma queda ali, a partir de 2022, no que a gente chama de CPMI, que é basicamente as compras industriais, basicamente uma medida da percepção das empresas que estão comprando para fazer produção. Então, se eles estão comprando menos, eles esperam produzir menos, porque eles esperam vender menos. E agora com a inflação industrial na zona do euro disparou, né? Então realmente essas expectativas vão se confirmar. Eles vão tudo diminuir. E o risco mesmo é uma recessão de escala global. É uma recessão que faz tempo que a gente não sente, né? Eu acho que vai ser talvez bem próxima ao que a gente teve na década de 70. Embora a gente tenha hoje elementos de controle que são melhores. Existem muitos indicadores que levam a crer que são coisas pré-guerra, Segunda Guerra Mundial, que são muito piores de qualquer coisa entre 50 e 2022. Porque você tem um contexto um pouco diferente de 70, né? Você não tem só petróleo, você tem commodities de um modo geral pressionadas. E vai ter novamente a cortina de ferro. Já praticamente decretada a cortina de ferro, fato. A separação entre dois mundos, e vamos ver como é que fica isso daqui 50 anos, né? Ou sei lá quanto tempo o pessoal vai conseguir se manter realmente numa cortina de ferro entre hemisférios opostos no mundo, com ideologias opostas, né? Vamos ver como é que vai ser o futuro. E acho que esse nosso papo, mostrando o que está acontecendo nos Estados Unidos, um pouquinho sobre a Europa, eu acho que dá para casar bem com aqueles dados que a gente viu lá no começo do gráfico, né? Quer dizer, sim, isso claro. Me parece que é natural, com tudo isso que a gente está vendo. Tudo que a gente viu justifica, né? Justifica aquela percepção, né? Justifica aquela e a metodologia, né? Acaba falando assim, não, é um gráfico robusto, pode confiar, porque de tudo que a gente vê leva à conclusão realmente. Está todo mundo preocupado. E a percepção tem que tá todo mundo bem real, né? É bem real. A gente está sentindo no bolso a percepção de que a coisa está ficando pior, né? E no contexto do próprio gráfico, né, que a gente falou da China, a gente dá uma olhadinha aqui no nosso próximo gráfico, né, agora passando a falar da China, no gráfico 12, e o gráfico 12 mostra algo bastante interessante, que é o desemprego entre jovens. Isso, desemprego entre jovens O jovem é aquele mais difícil de se empregar, né, porque ele não tem qualificação, não tem experiência. A única vantagem é o salário baixo para o empregador, né? Sim, não ele está muito ligado ao crescimento, né? Crescimento econômico. E é uma correlação muito forte ao crescimento. Então você vê um aumento do desemprego dos jovens na China, né? E nos Estados Unidos você tem muito, acho que nunca realmente está na mínima histórica nos Estados Unidos, históricos, né? Bem parecido quando o Trump, do jeito que o Trump deixou, houve esse desemprego momentâneo por conta da Covid, né? Todas as pequenas empresas fecharam, houve um movimento de... Você vê que isso afeta muito a população mais jovem, que é aquele pessoal que trabalha muito em serviços, né? O pessoal que atende, por exemplo, o McDonald's, Starbucks, que fecharam as portas. Quase nenhuma. E fecharam as portas, né? Não podiam atender. Principalmente as pequenas empresas. Sem dúvida. Pequenas empresas sofreram muito. Muito. Não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Mas o fato que chama atenção aqui nesse gráfico é a posição da China. Um descolamento com o que aconteceu aqui no Ocidente, o que acontece agora no Ocidente, e que demonstra, né, um ponto de atenção para a China, que é uma insatisfação. Desemprego também causa insatisfação. E eu acho que também tem essa correlação da política de Covid-0. Né? Você vê que entre janeiro e abril de 2020 eles também tiveram um aumento, e agora tem essa questão e esse foi um pensamento que me veio agora. A gente vai debatendo, legal disso aqui, a gente vai debatendo e vai surgindo as ideias, a gente vai falando aqui, a gente tem algum eles ainda fazem lockdown, mas a gente faz esse brainstorming, né? Vai surgindo, né? Porque as ideias, às vezes de uma coisa que a gente fala, surge mesmo. E eles estão fazendo lockdowns ainda. Né? Vira e mexe, aparece algum problema de Covid e eles vão lá e fecham mesmo. Eu vi uma imagem ontem com um avião que ele trazia caixas e caixas de
teste rápido de Covid para o Brasil. Né? Então já tem gente imaginando que vai vir uma onda, né? Uma onda. O que a gente tem verificado é que essas ondas são cada vez menos agressivas, graças a Deus. Menos né? mortes. Menos mortes. E o pessoal está aprendendo ou não a lidar, mas realmente os testes, o pessoal está mandando muito teste, vai vir muito teste para o Brasil aqui nos próximos dias para fazer a testagem em massa da população. Né? Então, aí a gente vai ter uma noção melhor, né, do que vai acontecer. Esse gráfico da China, eu acho que tem um pouco de relação com essa questão Covid-0. Você vê que ele é gráfico mês a mês, então pode ser que... Assim como o CAGED, né? O CAGED demonstrou que o Brasil criou muito emprego, inclusive na parte industrial, criou quase 70 mil empregos, se pegar 69 mil empregos, né? E vários outros empregos no restante dos outros setores, serviços e demais. Então você vê que Europa e Estados Unidos caindo. Claro, bateu o Covid, o primeiro a sofrer é o jovem que está empregado. Ele é o que tem o emprego menos garantido. Agora a China também igual pode... uma empresa, né? Presidente, gerente, mais difícil de cair. O cara que está lá na frente é mais fácil. Agora também um dado interessante da China é que com essa reestruturação das cadeias produtivas do mundo, o desemprego também tende a aumentar lá. De um modo geral, também afeta os jovens. Né? Então também pode ser um elemento interessante. É claro que isso merece uma análise muito profunda para você entender direitinho o que está acontecendo na China. Então, nesse nosso en passant aqui, o que a gente enxerga é que a China está numa situação completamente oposta ao que a gente está vivendo aqui no Ocidente. A gente vê isso também no gráfico 13 em relação ao valor dos imóveis, né? O valor médio dos imóveis, a mudança do valor médio dos imóveis na China. Então, é justamente o oposto do que a gente viu nos Estados Unidos. Né? Então, quando chega 2020, que a gente vê nos Estados Unidos uma ascensão do preço, na China a gente vê um movimento oposto. Né? E tem na China também a questão do planejamento centralizado. Então, eles criam por aquelas companhias, inclusive teve aquela companhia chinesa que começou a apresentar a Default não sei se foi final do ano passado ou começo desse ano. Né? E aí uma outra empresa gigantesca também de casas de casas e imóveis na China. Então foram duas empresas, das maiores empresas de casas. Então teve aquela preocupação. E a China vai fazer o buyout ou não? Que o buyout é a compra dos ações ou de uma forma de garantir que a empresa vai um resgate por conta do governo. Ou seja, você, em vez de evitar que aquele ramo tenha um colapso, o governo vai lá e segura. E a grande questão era, o governo chinês vai ou não? Isso não é só de governo chinês, né? Ou de governo comunista, entre aspas. Não, isso é coisa... Isso aconteceu no Brasil. Nos Estados Unidos, que é ultraliberal. O Bacen fez isso também em 2006, 2007, com a crise de 2008. É muito grande para quebrar. É mais ou menos essa ideia. Então pode causar tanto tão problema. Grande, se você quebrar, que é melhor e mais barato para o governo passar a mão daqueles incompetentes, daqueles administradores que fizeram a empresa quebrar, ou às vezes não é, quer dizer, a empresa é risco, né? Então nem sempre é incompetência, às vezes triste ou não, pesado, né? Triste ou não, essa e às vezes acontece esses resgates, igual em 2008, né? que houve vários resgates por conta do coisa americana. Então tem a questão de oferta muito grande também de preços na China. E também pode ter uma outra análise, que você tem que fazer uma análise mais profunda para identificar, né, a origem. O que a gente vê também, né, talvez em complementação a essa ideia de que está saindo, né, capital da China, quer dizer, a produção também, as compras estão sendo reduzidas, né, então o mundo está comprando menos da China, ela está exportando menos. Sim. E isso a gente consegue ver no gráfico seguinte, no gráfico 14, a gente consegue ver aí o valor do frete, né? Então, naturalmente, quando a gente tem uma queda do valor aí, a partir acho que no começo de 2022 a gente ainda estava num nível muito alto, preço muito alto, já tinha caído de 20 para mais ou menos 15, mas a gente já cai de novo para 10, né? Então, assim, o custo aí tem muito a ver com demanda, falta de capacidade, a fila de espera, filas enormes de espera para fazer exportação. E não havia nem navios, nem containers, né? Então, tudo ficou muito caro. Assusta realmente chegar a $20 mil o preço do frete de um container, né?
Mas fica interessante essa observação de que provavelmente, né, as coisas estejam muito ligadas. A gente consegue perceber que essa queda de demanda de produtos da China tem a ver com a economia do Ocidente numa situação de inflação e, naturalmente, juros mais altos, a redução de demanda gradual e uma redução de demanda dos compradores de estoque, né? Então, a gente consegue ver, por exemplo, já alguns dados de corte de compras, né? Da Target, do Walmart nos Estados Unidos. Então, são empresas que compram grandes volumes da China e que estão reduzindo seus estoques, já estão, na verdade, estão com estoques abarrotados, né? São ações defensivas, né? São aquelas que ainda conseguem segurar. Elas têm uma inelasticidade, né? Ela vai vender praticamente a mesma coisa. A Target é um pouquinho superior, menos, então ela tem uma volatilidade maior do que o Walmart. Que o Walmart é mais supermercado mesmo, né? Target é um pouco mais loja de tudo, né? Os dois são lojas de tudo, mas o Target tem coisa de maior preço, né? Mas eu não sei qual é o percentual que é Eu morava lá nos Estados Unidos, daí no fundo tinha o Target e do outro lado da rua tinha o Walmart. Eu morava. O Walmart é mais popular, e o Walmart, né? É lotado, né? Todo mundo vai lá para aproveitar o preço em conta, né? Mas a realidade é essa, né? Assim, o mundo está ficando, tá reduzindo as suas compras. Isso naturalmente afeta a China, né? Então deve provocar uma situação ainda pior lá de desemprego e a inflação continua controlada por lá por conta disso, né? E o Brasil nessa história toda, né? Então a gente, no nosso próximo aqui destaque, né? O que eu trago pra gente aqui é pra gente falar numa... A gente sabe o que está acontecendo, a gente tem aí um aumento da taxa de juros crescente. Isso. O Brasil é um dos primeiros bancos centrais a entrar. O Brasil foi um dos primeiros bancos centrais a entrar nessa escalada de juros, né, para tentar conter a inflação. Como nós já somos bem experimentados nesse calejado, passado na casca do alho com relação à inflação, aí o pessoal, antes que ela detone a gente, vamos detonar ela, e acho que a independência do Banco Central é muito importante para manter esse horizonte. Se desatrelar politicamente, embora eu acho que eles fazem esse tipo de análise quando eles pensam se vão causar ou não uma recessão. O mandato do próprio presidente do Banco Central, né, você vê que quando foi nos Estados Unidos e teve a inflação na década de 70, para que se evitasse, né, a influência política. Ou influência política na política monetária, criaram um Banco Central independente com o mandato, né? E já aqui foi se fazer agora, muito recentemente, essa questão do mandato para o presidente do Banco Central. Faz muito pouco tempo que a gente discute isso. E hoje ele pode agir de forma independente ao governo, né? Coisa que antes era... Nem todo político aceita isso, né? Ele quer ter o próprio na mão. É natural, né? Se você não tem o controle do Banco Central, você não tem uma ferramenta política importantíssima. Uma ferramenta política, exato. E aí nos destaques que eu trago aqui, que são importantes, que eu acho que são legais da gente discutir, que são talvez pertinentes com o que a gente está vivendo. Alertas, né? São alertas legais, assim, são insights bacanas, né? Que eu trago do blog do IBRE, né? Que é da FGV, do Lívio Ribeiro, que destaca o seguinte, né? Que ele diz que o Banco Central mudou a sua abordagem e passou a trabalhar com uma ideia mais suave para o ajustamento dos juros, né? Então, ele deixou de falar em cumprimento da meta, né? Para uma convergência às metas, né, ao longo do horizonte relevante. Então, isso foi... Ele fez um ajustamento. Perdeu o controle no início da pandemia, né? Houve o risco mundial, todas as moedas migram instantaneamente para o dólar, passa essa noção de risco, as moedas voltam ao seu patamar normal, menos o real, que fica lá em cima, ficou super depreciado. O real sofreu bastante. E sofreu muito, né? Então não tinha mais como você falar em cumprimento de meta de curto prazo. Talvez seja um alinhamento à realidade. Embora seja uma crítica aqui do autor do texto, né, do Lívio Ribeiro, porque, na opinião dele, isso traz uma certa incerteza quanto à capacidade dele conseguir cumprir o que ele quer, né? Que é, de fato, controlar a inflação.
Ele cita também a questão da mudança dos preços absolutos, commodities, a questão dos preços relativos, que é câmbio, né? E o aumento das taxas pelo mundo, né? Então a pressão de câmbio, né, gerada com essa questão de risco que o Banco Central pode acabar criando por conta de uma visão de incapacidade de controle da inflação, aumenta o risco do país e pode gerar uma pressão de câmbio que acaba dificultando para ele também o controle da inflação. Né? E fala também a respeito do ano de 2022, que a gente tem esse ciclo eleitoral, e a gente tem um problema também dessas várias políticas públicas de isenção temporária. São isenções temporárias que vão voltar em algum momento e vão impactar a inflação um pouco mais para frente. E que isso pode gerar um problema de controle para o próprio Banco Central, que não está utilizando isso na sua métrica de ajuste da taxa. Né? E a grande decepção é justamente não considerar isso na hora de fazer a sua análise e, na opinião dele, a taxa deveria chegar a 16% para a gente conseguir fazer um controle e convergir a meta em 2023. É uma cacetada. É uma cacetada mesmo. Né? Lembrando que hoje o Brasil já está acima de 300 pontos no risco Brasil, né? Que é a diferença entre a taxa de renda fixa do Brasil e a taxa de renda fixa dos Estados Unidos. Então você já tem a diferença de 300 pontos, o que já é bastante né? considerável. Então você tem já uma pressão, você começa a ter gente olhando lá fora. Ó, o Brasil tá bonito essa taxa, eu vou levar para lá. Isso tem aconteceu, o risco, né? O Brasil é muito volátil, isso mas aconteceu, vamos tentar, né? Eu acho que isso aconteceu, a gente teve provavelmente um movimento de carry trade que a gente... Sim, sempre tem. Que é essa busca de juros mais altos, né? É igual a gente quando vai investir em ação, você olha o longo prazo, né? Claro, se você pegar o carry trade olhar por curto prazo, você pegou o movimento errado, você perdeu dinheiro demais. Mas assim, carry trade eu acho que é aquele tipo de negócio que você faz com muito volume. Então se você faz com muito volume e de forma associada com todo mundo, você consegue ganhar assim. E claro, né, isso é profissional o negócio. Risco, né? Muito risco, sem dúvida. Bom, como todo investimento, ele tem a questão do risco, né? E a gente trouxe para vocês também como memória, e a gente gosta muito de trazer pontos de memória e inflação. A gente tem muito na nossa memória. E também no contexto, né, de um artigo que eu li no Brasil Jornal a respeito do etanol. Né? Então, falando um pouquinho sobre esse artigo, né, esse artigo é do CEO da Stellantis. A Stellantis é a produtora, é a fábrica, é o merge da Fiat com a Chrysler, tem mais alguma outra, não me lembro. Fiat, Chrysler e Renault. Isso. Acho que é Renault. Eu não tenho certeza. Não é a Renault. Renault ficou fora. É Fiat, Chrysler e Peugeot. Peugeot. Bom, é uma francesa dessas. Nissan, Lada e Mitsubishi, que era do brasileiro. Eles formam esses grandes conglomerados de produtores de veículo. E aí a Stellantis, então, o CEO da Stellantis diz que a saída para o Brasil é o etanol, né? Que a gente consegue produzir etanol em grande quantidade, a um custo razoável, que, na opinião dele, é mais interessante que carros elétricos para o Brasil, hoje, né? Porque o carro elétrico é caro, e além disso, na opinião dele, a pegada de carbono do etanol é equivalente à do carro elétrico. Uma questão bastante interessante. Bem interessante. E resgatando, na verdade, o etanol é um resgate do que a gente já viveu, e num contexto extremamente parecido, que era de petróleo muito caro. Né? Um petróleo naquele momento causou um choque no mundo e no Brasil não foi diferente. Então no Brasil a gente tem esse pequeno vídeo para vocês aí do YouTube mostrando o programa do Proálcool, né? Na década de 80. Você roda pra gente o vídeo 1, programa Proálcool. Combustível derivado de petróleo, produto cada vez mais escasso.
O Brasil já encontrou solução para substituir o petróleo como combustível. Esta solução está no Proálcool. Em 1978, produzimos 1 bilhão e 900 milhões de litros de álcool e adicionamos 1 bilhão e meio à gasolina. Em 1980, produziremos 3 bilhões e 900 milhões de litros que atenderão aos 20% de mistura na gasolina consumida no país e darão ainda para abastecer todos os carros movidos exclusivamente a álcool que a indústria nacional produzirá naquele ano. Os carros do serviço público estão sendo adaptados para consumirem exclusivamente álcool. O Proálcool continuará crescendo, mas o petróleo importado ainda nos custa muito caro e levará tempo para ser substituído. Por isso, temos que economizá-lo. Faça a sua parte. Gaste menos 10%. E na sequência, né, a nossa imagem 16, a gente continua falando sobre essas repercussões. A gente falou do Proálcool, né, que é um programa interessante que aconteceu na década de 80 como resposta à inflação, né, que a gente estava tendo do petróleo. Então a gente tem esse contexto do CEO da Stellantis. E na esteira da inflação, que a gente falou lá a respeito da Inglaterra, né, que a gente teve um episódio de greve, a gente traz exatamente esse reflexo da inflação, que é a greve, mostrando na nossa imagem 16, e no mesmo contexto aí do Proálcool, contexto de inflação alta na década de 80, aí, a gente tem uma imagem simbólica do Lula, né, num estádio, ele estava em cima de uma mesa, isso em São Paulo, aliás, em São Bernardo do Campo, e aqui era basicamente uma greve, em decorrência... Decidido pelo início da greve, né? Então o pessoal vai lá, todo mundo ergue a mão, bate aquelas fotos. Isso, é a nossa história, né? E o interessante disso é que por que essa manifestação ocorreu, né? Por que essa greve ocorreu? Por conta da inflação. Né? Então é um efeito colateral da inflação que está acontecendo na Europa e que talvez possa acontecer no Brasil. Não descarto, não. Sim. A gente tem situações aí já correntes, né? A gente tem... Acho que o pessoal do Banco Central está em greve, não sei se continua. Então, pessoal, nesse vídeo, né, que a gente passou para vocês, a gente só está contextualizando, né, para que vocês percebam que essa saída do etanol já foi proposta lá atrás e foi efetivamente implementada na década de 80. Né? E naquela década de 80, ali, que a gente estava enfrentando a alta inflação... Primeiro carro era um Fiat 147, né? Câmbio duríssimo. E a realidade daquela época da inflação, né, gerou uma série de consequências. Né? Tem essa que a gente está vendo do Proálcool, né, que está sendo resgatada agora. E uma outra que a gente viu a respeito da Inglaterra, que é a greve. Instabilidade. Exatamente. A sociedade social. A insatisfação social, né, insatisfação de essa incapacidade de compra e tal, ela é revelada no seu salário. Né? E aí a associação sindical ganha força. O salário perde força, a associação sindical ganha força. Exatamente. Né? Na imagem 16, a gente percebe aí esse momento histórico em que a gente tem uma reunião de trabalhadores aí do ABC Paulista, com o Lula liderando a massa, né? E ali a luta era por um aumento para combater, né, as perdas de inflação do período. Isso. E para a gente contextualizar a realidade da época... Próxima imagem aí, a tabelinha, né? A nossa imagem 17, a gente tem uma tabela com valores históricos aí de inflação e PIB, né, crescimento do PIB, de 30 até 89. Né? Então, se você for andando ali, né, na média... a inflação, ali, a variação, que é por quinquênio, né? Então tá vendo um bloco de 5 anos, de 1930 a 34, 35 a 39 e tal. Se você for até o final ali, por volta ali de 65 a 69, de 60 a 64 você já vê ali um pico ali para 910. Aí dá uma melhorada até 69, até 74 a gente consegue no 142. 74 efetivamente a gente tem o primeiro choque do petróleo. Depois a gente vai ter na segunda década, lá em 79, o segundo choque de petróleo. Então, de 75 a 79 a gente tem uma explosão de inflação, mas ainda razoável quando a gente olha para 80 a 84. E
estupidamente pequena quando a gente olha para 85 e 89. Que foi aquele famoso plano cruzado que começou. Exatamente. Que a gente aborda lá no nosso... Abordamos já, né? Lá no nosso primeiro podcast que a gente fala, inclusive, mostra inclusive a situação da época, né? A situação de escassez, a situação de hiperinflação. De produtos, né? O pessoal para comprar alguma coisa tinha que pagar um ágio, então era hiperinflação, né? Hiperinflação no Brasil, né? Então a média de 470 por ano, né? E para finalizar o nosso bate-papo, né? Eu só queria trazer um pequeno texto aqui, algumas frases que eu achei muito interessante, que estão na agência Câmara de Notícias, que é um agregado de falas do então ministro do Planejamento na década de 80, Delfim Neto, o famoso Delfim Neto, né? Que em 83 diz o seguinte: para os senhores terem uma ideia, no ano de 73 nós havíamos pago por um barril de petróleo menos de 2,5 dólares. Hoje pagamos 120 dólares, gente. Olha a diferença. E no ano de 74, de 73 para 74, então em 74 foi para 10,5 dólares, né? E em 78 atingiu 12,2 pelo barril. Aí ele diz o seguinte: nesse período, países como Inglaterra e Itália tiveram que pedir socorro ao FMI. Em 79, com o segundo choque de preço do petróleo, o barril chegou a 34 dólares em 1981. Com a crise, as taxas de juros internacionais, a Prime americana e a LIBOR, mais do que dobraram, afetando a já grande dívida externa brasileira. Qualquer semelhança com a realidade que a gente está vivendo hoje, exceto a nossa dívida externa, que não é mais... Dívida externa que naquela época atingia 200 bilhões de dólares. Você lembra quando era criança? Era a primeira uma vez coisa que eu ouvi inacreditável. falar dívida externa, o pessoal falava a dívida eterna, né? E hoje em dia já existe um gerenciamento muito mais racional, um entendimento muito mais racional por parte dos órgãos de Estado para fazer esse controle. Né? Isso é muito positivo, né? E a gente não pode perder isso. Não. Isso tem muito a ver com características como a independência do Banco Central, uma política de expectativas, né? Tudo isso é importante para que a gente tenha estabilidade. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Eu sei que foi um papo longo, mas a gente começa a falar e a gente acaba... São assuntos que a gente gosta, a gente imagina, a gente conversa isso diariamente, com muita satisfação. É prazeroso. A gente traz isso com nossa expectativa. E se você tiver qualquer sugestão, opinião, uma sugestão de tema, escreve pra gente. onmoneycast@gmail.com. E a gente está muito satisfeito hoje por estar aqui com vocês. Tenham uma boa noite a todos e até breve. Até breve.